Boa tarde, bom dia, boa noite. Isaac falando com você. Hoje no podcast tenho a honra, o privilégio de receber Maria João Gaio, professora de artes visuais, militante da sociedade civil organizada, que nós já vamos falar sobre um pouquinho dessa atitude e ativismo que ela tem, porque é uma mulher de atitude e de fibra, para discutir o tema segurança pública e participação social. Tema inclusive este que vamos discutir para retratar, para discutir e apresentar a todos vocês a participação das mulheres em Estado, em participação social e poder. Um tema que tem muito a ser desenvolvido. Maria João Gaio, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. E faço uma pequena apresentação que, para mim, dispensa comentários, né? Só iniciou em 1999, participou de toda a estrutura e construção da sociedade civil organizada em participação social no desenho da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro pós-Constituição de 88. Então já sabem, né? Não é para qualquer um, não. Dessa fonte aqui tem muita coisa boa para explorar. E a fala sua. Oi, gente, pessoal que está aí, né, nos ouvindo Isaac, um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã também, admiro muito o seu trabalho, desde que você começou aqui no Conselho de Belfor Roxo. Eu tive o prazer de assistir uma reunião sua, né, porque eu sou meio andarilha, né, você sabe que eu já visitei muitos conselhos, mais de 38 conselhos, né? Agora são 90, quase 90, vai me dar um trabalhinho, mas eu ainda vou chegar lá, vou bater esse recorde. Daqui a pouquinho tá chegando São João de Meriti, vamos bater 90. E aí, eu fiquei assim, muito impressionada com a reunião que eu vim assistir, né? E com a tua desenvoltura, com o teu conhecimento também, e a maneira como você conduziu e me recebeu com muito carinho, me dando inclusive o destaque ali da nossa presença, né, na sua reunião. Então, dali a gente começou a estreitar mais esses laços, né, e hoje eu me sinto, assim, muito agradecida e até orgulhosa de estar aqui, porque eu sei que você já está desenvolvendo esse trabalho há algum tempo, me fez esse convite, né, e muito coincidentemente, ainda dentro desse mês, que representa o mês das mulheres, eu estou aqui para ser, digamos assim, entrevistada por você e dialogarmos um pouco, não só sobre a segurança pública cidadã, mas também dando um destaque às mulheres, né? A gente sabe que muita coisa já avançou, mas a gente ainda tem que conquistar muito, principalmente no campo político, onde a gente ainda tem uma baixa representatividade de mulheres. Fica ali sempre na faixa de 30% em relação aos homens, né? E quando representa mais de 51% do eleitorado em voto. A gente até brinca, né, quando a gente diz que todo homem, né, quando a gente fala sobre mulher, né, a gente sempre diz que as mulheres representam 51%, né, da população brasileira e o restante, que são os homens, vieram do ventre de uma mulher. Então, não tem como você dissociar a importância feminina em todos os campos, né? Seja no político, seja no esporte, seja na educação, né? E a importância também de dizer que muitas delas acabam até se transformando em mães solos, porque os pais abandonam o lar e a responsabilidade fica com as mulheres. E se a gente for ver as estatísticas, em maioria são mulheres pretas de baixa renda, ou que tiveram filhos com alguma deficiência, né? Eu fiquei até um pouco chocada agora há pouco com um programa que houve sobre a Zika, né? E as crianças que nasceram com deficiência por conta da Zika, né? Da doença, do mosquito, transmissão do mosquito, acho que é Zika mesmo, não falei errado, né? E o que aconteceu? O depoimento de uma mãe que disse que quando a bebê nasceu e o pai viu o tanto que ele ia ter que abraçar aquela causa, ele simplesmente abandonou o lar e foi embora, e ela ficou sozinha com a menina. Triste notícia. Entendeu? Então, assim, isso vem acontecendo recorrentemente ao longo de tantos anos e tantos séculos, né, de luta, né? E
basta nos remetermos à origem do Dia Internacional da Mulher, né, que foram lutas empreendidas por mulheres, e não foi só aquele fato histórico que é o que ficou mais marcante, quando funcionárias de uma fábrica, né, foram queimadas dentro, porque estavam reivindicando menos horas de trabalho, melhores condições de trabalho e, digamos assim, uma remuneração melhor. Não foi só isso, né? Já em outros países, inclusive ali na área da União Soviética e tudo mais, mulheres já iam para as ruas questionar também a sua própria condição e por que que elas ficavam sempre tão aquém digamos assim, dos cargos masculinos, né? E não precisamos ir muito longe. Se a gente for ver hoje quem ainda está à frente de presidências de países e tudo mais, são homens e não mulheres, né? E aqui vai um salve à presidente mexicana, que foi eleita agora recentemente. Nós já tivemos também uma mulher à frente da presidência, que também era um fato inédito para o Brasil, e que venham mais mulheres empoderadas para tomar esses espaços, por que não? Né? Que a gente abra para essas mulheres, e não só mulheres brancas, mas mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, porque afinal de contas o mundo ele é essa grande miscigenação, e a gente tem que quebrar ainda grandes preconceitos e tirar esses estigmas em relação ao que muitas vezes a gente considera como o diferente de nós, E o né? engraçado, falando sobre essa questão da diferença, é que você navegou no período industrial, você navegou sobre aquela Guerra Fria, você navegou sobre o surgimento do Estado numa história global, e graças a Deus hoje avançamos muito, Sim. muito. Agora, infelizmente, muitas mulheres se sabotam também. Eu costumo dizer que nós homens buscamos a perfeição, vocês mulheres nasceram perfeitas. E por que que eu digo tudo isso? A dádiva, o privilégio de gerar um ser abençoado, que trazendo para uma linha dogmática, ou de repente até mesmo religiosa, quiçá espiritual, Uhum. já estava desenhado tudo o que iria acontecer com aquele ser no livro da vida. E vocês têm esse privilégio de observar a vida e a morte no momento do nascimento. Isso é importante, isso é muito bom. Porém, tem pessoas, digamos aí, dentro de algumas estruturas relacionadas à nossa história patriarcal, nossa história machista, que a gente compreende, é histórico, e precisamos discutir que a nossa história ela foi pautada desta maneira. Mas, muito boa essa sua apresentação de introdução, essa sua maneira de pensar e agir relacionada às mulheres. Mas a pergunta inicial, após toda essa... Viram aí, ó, sabe muito, hein? Como iniciou essa sua militância em 1999? Nos conselhos. Nos conselhos e nessa participação cidadã, porque a Constituição ela foi promulgada logo em 88, passou aquele período de 5 anos, algumas emendas constitucionais, algumas receptividades constitucionais, foi um imbróglio assim, logo em 92 veio a gestão Fernando Collor, depois veio a crise econômica em 94, Plano Real. Como vocês, mulheres, como você, poxa, passou por essa experiência e hoje você observa poucas mulheres militando pelo futuro que temos hoje. Então, em 1999, eu era diretora adjunta de um CIEP na Rua do Lavradio. E nós tínhamos ali na Praça Tiradentes, no centro do Rio, centro histórico, o 13º Batalhão, que infelizmente foi extinto, né? Eu não poderia até versar muito aqui sobre a falta que faz o 13º Batalhão ali na área, né? E, assim, foi uma atitude totalmente impensada e desnecessária do governo na ocasião. Totalmente impensada e até indesejada pelos próprios moradores e comerciantes da região, né? E aí, na época, o coronel Hélio Luiz era quem estava à frente do 13º Batalhão.
E ele começou a promover os cafés comunitários, em que, pese ser um batalhão pequeno, nós começamos dentro do refeitório do batalhão. Depois, a gente conseguiu oferecer a ele espaço dentro do nosso auditório no CIEP. E ele fez uns 2 ou 3 cafés. A professora Ângela Bravo era a diretora-geral, eu era a diretora adjunta, e eu já participava desses movimentos. No ano de 2000, foi lançada a ideia de se fazer um conselho comunitário abraçando a sociedade civil. E eu estava nesse conselho. Me lembro perfeitamente, eu, a gerente cultural da Caixa Econômica, né? Margarete, é o nome dela, e uma outra amiga que também já está até falecida, né? Que não mudou depois para São Paulo. E eu me lembro que o CCS, né, na época, né, em 2000, ele foi formado. Tínhamos ali o Roberto Cury, do Cindy Lojas, um presidente de associação de moradores da zona portuária, né? Essa era a sua diretoria? Não, não era a minha diretoria, foi um conselho comunitário formado junto com o batalhão. Tá? Sim. Foi um início de conselho comunitário. E nós tomamos posse dentro do Palácio Maçônico. Eu tenho uma foto onde eu assino o livro de posse, e nós tomamos posse dentro do Palácio Maçônico, isso em 2000. Depois, Isaac, eu não sei se você lembra, os cafés comunitários continuaram, mas em 2005 houve uma grande reunião na UERJ, aí já promovida pelo Instituto de Segurança Pública, que os conselhos, eles são um projeto do governo do estado, e foi na época do governo Garotinho. Né? Então, existe até um livro que conta toda essa história, né, de como começou essa ideia para que a sociedade civil organizada pudesse participar dos conselhos. Inclusive, eu tenho tese escrita e apresentada relatando esse desenho que o então governador Antônio Garotinho fez. Também tratei na minha tese da extinção da Secretaria de Segurança Pública no governo Wilson Witzel e também a retomada dela na gestão do então governador Cláudio Castro, e muito bem pensada, foi assim de grande relevância para o governo em si, devido a esse trato institucional entre governo estadual e governo federal. E também viajei ali numa citação relacionada ao Dia do Conselheiro, que inclusive é de autoria do deputado Marcelo Dino. Então foram as 4 autoridades que eu citei na minha tese, relatando essa história da segurança pública do nosso estado. E hoje, bem você apresenta que é uma estrutura de governo, e precisamos trazer os responsáveis para dentro da responsabilidade social, com a voz que os conselhos têm. Então, e aí, dando continuidade, né? O projeto foi do governo Garotinho, em 2005 houve uma grande reunião, em 2006 nós começamos, então, a formatar os conselhos através de uma resolução com essas características que se mantêm até hoje, né? Uma diretoria principal com 5 participantes, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, diretor de assuntos comunitários, e um conselho de ética que ali 3 membros que não fazem parte desse corpo estrutural, mas também são muito importantes, porque é importante que a gente tenha um conselho de ética numa reunião que é aberta ao público. E o público é muito diferenciado, são segmentos diferenciados, com ideias completamente diferentes, e muitas vezes, para você perder o tino numa reunião, você precisa ter ali os teus conselheiros de ética, porque isso já estava previsto também nessa resolução, para que seja feito o registro, encaminhado então os membros natos, né? E na época nós já tínhamos o Instituto de Segurança Pública e tínhamos o apoio da Secretaria de Segurança Pública. Tanto é que nós éramos vinculados à Secretaria de Segurança Pública. Sim. Não é isso? Sim. Então, vou dar um salto na história, e aí começou a minha história, né? Eu fui a primeira candidata ao Conselho do Centro Histórico Ilapa. Não tinha esse nome, era só Centro Histórico. Eu vinha de uma faculdade, já estava formada pela UERJ em História da Arte, foi daí que eu fiz os 2 concursos para professora em Artes Visuais, e eu digo que quem estuda História da Arte, quem estuda arte, tem uma visão holística do mundo, porque a gente percebe o mundo de uma maneira fantástica,
fantástica. E né? impressionante. Eu, por um acaso, eu sou amante de artes, né? Eu não tenho, de repente, o olhar clínico e crítico que você tenha, mas eu tenho uma visão assim mais cultural das artes. E ela é muito importante. Eu fiz uma pergunta, inclusive, para uma advogada amiga minha, e perguntei, pô, você consegue identificar? Aí ela respondeu assim: não, eu não tenho esse visar. Como é que ela respondeu? É mais ou menos assim: não, eu não tenho essa visão para as artes, eu não tenho esse conhecimento das artes. E a arte, ela tem seu fundamento em eternizar as ações da humanidade aqui neste mundo que vivemos. É muito importante, é muito bom. É uma pauta que mexe comigo, mas dentro de uma área cultural, não específica como a sua, claro. A arte, é muito interessante isso, porque, assim, desde pequena eu gostava de ver as revistas. Meu pai colecionava muitas revistas, é, aquelas revistas Life, né, antigas, e aquelas seleções, como é que a gente fala? Rigid Digits, né? Então, eu gostava de ficar folheando aquilo, eu me encantava com a história das civilizações antigas, com as pirâmides, enfim, tudo que eu via ali de arte, aquilo me impactava muito desde pequena. E engraçado que a minha primeira visita ao museu foi quando eu tinha 14 anos, nós estávamos terminando o oitavo ano, né, Oitava série, oitava do ensino série, do fundamental. ensino Eu sou dessa fundamental. época, eu sou dessa época. E uma professora de artes, Dona Marli, colocou para a turma quem gostaria de visitar um museu. Aí eu levantei a mão, né? E Foi a ela única? disse, Não, né? não, outros foram. Aí nós fomos de ônibus. Eu morava em Vista Alegre, subúrbio carioca. Aí nós pegamos um ônibus 343, que o ponto final era no Largo de São Francisco. Fomos até lá, eu e mais outros colegas de turma, todos uniformizados. Entramos no Museu Nacional de Belas Artes. Nunca tinha entrado no museu até então. E quando eu entrei, que eu comecei a olhar aquilo tudo, eu olhei os quadros, as esculturas, as obras, eu fiquei tão impactada que eu não sabia para onde olhar, eu não sabia, eu só olhava aquilo tudo e eu disse assim, para mim mesmo, né? Eu vou estudar arte, porque é isso que eu quero estudar. Muita gente pensa que você, quando opta por uma faculdade, um curso de graduação, ele foi estudar música porque é mais fácil. Ele foi estudar teatro Isso não porque é mais existe. fácil. No mundo da ciência, Ele no campo foi da ciência, isso não estudar existe. artes porque é mais fácil. Não Não é existe não, isso. gente. Não Não é existe. não. E eu sou a prova disso. Porque eu poderia ter... Tem gente que pensa que eu sou advogada. Tem gente que pensa que eu sou professora de língua portuguesa. Tem gente que pensa que eu sou economista. Eu não sou nada disso. Eu sou uma historiadora da arte. Mas eu fiz a minha vida toda em cima dos conhecimentos que eu tive dentro dos 4 anos da UERJ. Depois, dando um salto de novo agora para a história dos conselhos. Eu estava concluindo um curso de pedagogia na Unesa, com administração escolar e administração empresarial. E meu trabalho final, né, aquele trabalho que a gente conclui, foi sobre os conselhos comunitários de segurança que eu já frequentava desde 1999. Eu ia às reuniões e apliquei uma entrevista. Tabulei os resultados todos daquela entrevista, fui falar com o presidente do ISP, que era o Coronel Teixeira. Ele me emprestou todo aquele livro, ele disse, Maria João, isso aqui é uma relíquia, você leva, trabalha com ele, depois você devolve, né? Li os livros, falei com o meu professor Eu que sou estava dessa época, é orientando. livro, E papel. aí fiz o trabalho, foi aprovado com 10, né? Fiz lá a tabulação de todo o resultado. E o que fica disso tudo é assim, que foi uma grande abertura para a participação da sociedade civil, né? E os objetivos maiores, eu penso, estão sendo alcançados, porque assim, qual é digamos assim, a nossa função principal, e que eu sempre digo assim, a nossa função precípua, é aproximar a sociedade civil das polícias, e isso, eu diria, o Isaac, que sei lá, 90% dos conselhos trabalha muito bem essa questão. Aqueles que ainda talvez não estejam trabalhando é porque ainda não conseguiram esse entrosamento, ou entender qual é
papel principal, né, dos conselhos em fazer isso. Então, Eu a concordo gente, também, a gente consegue fazer isso muitíssimo bem e dar esse protagonismo à Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Me permita colocar aqui a Guarda Municipal, porque sua amiga aqui, semana passada, subiu no carro da Guarda Municipal em plena Cinelândia para falar a favor da Guarda Municipal. Que, inclusive, é constitucional e tem o seu amparo legal, não só no Sistema Único de Segurança Pública, que é a lei do SUSP, como também já foi tese do Supremo Tribunal Federal, informando que a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Civil Municipal, ela é sim parte integrante da segurança pública. Com certeza. Bastava que o nosso no caso, o nosso município do Rio de Janeiro, que tem a maior guarda municipal do Brasil, que se tivesse sido tratada desde o início como deveria, ela poderia ser uma guarda municipal referência para o Brasil inteiro, e, no entanto, não é. Então, bastava que se cumprisse a 13022, assinada pela presidente Dilma Rousseff, e o artigo 8º da Constituição Federal. Bastava isso. Se isso tivesse sido feito pelos prefeitos que passaram pelo município do Rio, a Guarda Municipal estaria dentro do status que lhe é devido e merecido, como eu me refiro à Guarda, nossa gloriosa Guarda Municipal, né? Então, voltando aqui ao assunto dos conselhos. E aí... Mas calma aí, que o assunto tá ficando maravilhoso. E isso porque a gente só começou no primeiro bloco. Isaac falando com você, é isso, bem-estar social, temas da atualidade, segurança pública. Hoje recebendo Maria João Gaio, mais conhecida como Maria João, professora de artes visuais, militante da sociedade civil organizada, discutindo com todos aqui do nosso programa, segurança pública e participação social. Calma que daqui a pouquinho tem mais no segundo bloco, não sai daí não.